Agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar sobre as medidas de estímulo à retomada do crescimento econômico. Eu converso com o economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que é sócio-diretor da Tendências Consultoria. Então, Maílson, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, nós estamos vendo aí o governo criando uma certa expectativa em torno da liberação do Fundo de Garantia, já teve uma repercussão boa junto à população, mesmo no mercado financeiro, só que houve um adiamento, né? Eu queria começar falando exatamente sobre isso. A senhora acha que esse tipo de medida pode dar um fôlego para a economia enquanto não acontecem reformas mais amplas? Ora, Denise, pode ser uma ponte, né, até que as reformas façam seus efeitos. Mas, na verdade, ela tem um efeito temporário, é um paliativo. Se você considerar que o número que está sendo veiculado, de 30, 40 bilhões de reais, se levado em conta que o consumo no Brasil está acima de 4 trilhões de reais, isso significa 1% do consumo. Por outro lado, muita gente vai pegar esse dinheiro e pagar a dívida. Claro que é menos do que o de 2017, que o endividamento era mais alto. Outros vão aplicar esse dinheiro em caderneta de poupança, em fundo de investimento. O que vai para consumo é realmente muito pouco, mas eu acho que é positivo. Na verdade, o que vai fazer a economia voltar a crescer é um conjunto amplo de fatores que tem a ver com confiança. Ela está recuperando com a reforma da Previdência, a percepção de que ela vai ser aprovada, é robusta, a economia é maior do que se esperava, né? Depois a reforma tributária. A reforma tributária pode agregar 1 a 2 pontos percentuais no potencial do crescimento do país, porque uma bagunça é tão grande que só ordenar a tributação do consumo já representa ganho de produtividade, as empresas vão funcionar melhor, vai acabar o custo terrível de ações na justiça, recursos junto ao CAF e assim por diante. Mas, enfim, o governo mostra que está agindo, né? E a população gosta disso. Exatamente. A gente tem várias iniciativas, tem MP da Liberdade Econômica, tem algumas medidas pontuais para tentar reduzir o custo do crédito, que é um problema que nós ainda temos. Agora, são algumas medidas que têm um tempo de maturação relativamente longo, né? Tem uma que vai ter atuação mais rápida, que é a queda da taxa Selic, né? Eu acho. O senhor acha que cai mais? Eu acho que no dia 31, quando o Copom vai decidir, tem tudo para baixar. Na última reunião do Copom, eles mudaram a linguagem e disseram assim que eles esperavam avanços concretos nas reformas. Eu acho que a aprovação em primeiro turno, com 379 votos, muito acima do que teria sido a estimativa mais otimista, não deixa de ser um avanço concreto. Ninguém tem dúvida hoje, a não ser um desastre, que ela vai passar no segundo turno, talvez sem grandes desidratações. E no Senado, eu acho que a coisa é mais tranquila, né? Portanto, fim de setembro, começo de outubro, essa reforma estará totalmente aprovada. Aí eu acho que o Copom tem um sinal, uma mensagem de que ele pode reduzir a taxa Selic em 31 de julho. Eu estou achando que pode ser muito, pode ser talvez 50 pontos, 0,5%. E ela baixa para 6%. Agora, isso chega no varejo, chega no custo do crédito, porque é o que importa mais em termos de retomada do crescimento, né? Mas a gente vê, a Selic está em 6,5% há muito tempo. E mesmo assim, pontualmente, a gente tem algumas elevações. As pesquisas mostram do Banco Central, da ANEFAC, que tem elevações. Então, não houve o reflexo que se imaginava de manter os níveis mais baixos, né? Claro, porque novamente, é a questão da confiança, né? Mas eu acho que a queda da Selic vai mostrar um Banco Central confiante, seguro de que ele pode tomar medidas estimulantes para a economia. Isso tem efeito nas expectativas e, de alguma maneira, pode, sim, ainda que marginalmente, aumentar a oferta de crédito, aumentar a demanda de crédito, e tudo isso vai estimular a economia. Agora, o Banco Central, ele tem tentado também tomar algumas medidas que possam diretamente atingir essa questão do crédito. Então, já houve uma redução do compulsório, que é aquele dinheiro que os bancos têm de deixar recolhido no Banco Central, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, de vez em quando ele se empolga, ele já falou em 100 bilhões de redução, ele sempre quer ir além. No caso do Fundo de Garantia, por exemplo, ele quer manter a possibilidade de um cronograma de liberações anuais. Segundo ele me disse, não seria um voo de galinha, que é o que todo mundo imagina, que dá um estímulo agora, tem curta duração.
liberação, não. Aí no ano que vem viria uma nova liberação. Isso pode produzir a médio prazo resultados aí importantes? Olha, Denise, eu acho que a liberação dos compulsórios tem mais a ver com a eficiência da política monetária do que com estímulo à oferta de crédito. O Brasil tem um volume excessivo de compulsórios, de depósitos, recolhimentos compulsórios dos bancos no Banco Central, que é ainda uma herança do período anterior ao real e às crises por que passamos logo depois da implantação do plano, né? O que o Banco Central está fazendo é a liberação progressiva e segura. Sempre que ele percebe que as condições são propícias do ponto de vista macroeconômico para a liberação, ele libera. Eu não atribuiria essa liberação a uma decisão do Banco Central de estimular a atividade econômica. O ministro se entusiasmou, não é? Realmente pode vir muito mais, não é? Mas eu não vejo o Banco Central daqui a pouco indo para liberar 100 bilhões de reais. Eu posso estar errado, mas eu acho que foi muito mais do entusiasmo do ministro do que com base numa decisão efetiva que pode ser adotada pelo Banco Central. Agora, falando nessa questão de entusiasmo, a gente sempre tem projeções do que pode acontecer com a economia brasileira, a repercussão de algumas medidas. E se fala muito em resultados que podem ser obtidos, por exemplo, com mudanças nas regras de saneamento, maior participação do capital privado, a questão do gás, quebrando o monopólio da Petrobras. Isso tem acontecido aos poucos, com algumas regulamentações, alguns ajustes, a próprio programa aí de concessões de privatizações. Tudo isso vai acontecer com essa intensidade que está sendo projetada? Olha, a gente não conhece ainda os planos sobre o gás, né? O ministro está muito seguro de que vai ser uma redução de 40% a 50%. O ministro de Minas e Energia é mais prudente, não é? Ele disse que não pode fazer cálculo, enfim, eu acho que é muito cedo para dizer. Agora, na área da infraestrutura, com certeza, no curto prazo, é o melhor programa pelo lado da oferta, porque a infraestrutura ela tem um efeito na demanda, quando as obras estão em andamento, e tem efeito na oferta, quando isso aumenta a produtividade, aumenta a competitividade das empresas, do ponto de vista da sua integração no comércio mundial, e assim por diante, né? Então, eu acho que, de um modo geral, as medidas estão na direção correta. O que não pode haver é assodamento, tá certo? A busca de um atalho, né? A experiência brasileira recente mostra que todas as vezes que o governo se impacientou por força de pressões da opinião pública ou da oposição, né, e buscou um atalho, acabou dando errado, né? Tem que aguardar o resultado de todas essas medidas. Deixa eu me repetir, elas estão na direção correta. E, como você falou, elas levam tempo para produzir todos os efeitos que delas se esperam. Agora, o senhor demonstrava antes das eleições ainda, naquela fase de transição, uma preocupação com relação ao cenário político e houve uma preocupação maior até na tramitação da reforma da Previdência. Hoje, essa preocupação já está em segundo plano, essas incertezas que vêm desses ruídos pontuais que nós temos na política. Por exemplo, há uma preocupação agora com a indicação do filho do presidente para a embaixada nos Estados Unidos. Esse assunto dominou a todas as conversas aí nesta semana, porque ela vai coincidir com a votação no Senado da reforma da Previdência. Olha, Denise, eu não acho que chega a tanto, tá certo? Acho que mesmo com esse equívoco do presidente, claramente nepotismo, e depois não há sinais de que o filho dele tem as qualificações para exercer o cargo, eu acho exagero dizer que isso vai interferir no andamento da reforma da Previdência. O que é verdade, na minha avaliação e na avaliação de muitos, é que o presidente continuará a ser um foco de instabilidade, porque ele tem seus rompantes e depois o presidente ele tomou a decisão de ser minoritário. Os governos minoritários nunca deram certo no Brasil. Os dois casos mais dramáticos são o do Jânio Quadros e o do Collor, né? Claro, por razões diferentes, não estou dizendo que vai ter o mesmo destino, né? Mas em regimes políticos multipartidários, como é o caso brasileiro, em que o governo não faz a maioria no Congresso, é necessária uma coalizão para dar governabilidade. Você está vendo isso na Europa, na Alemanha, na Bélgica, no Reino Unido, né? Então, o presidente precisa ter uma coalizão que o defenda, o apoie, né? Porque esse jogo é um jogo conhecido, ou seja, o presidente é o coordenador do jogo político, a coalizão pressupõe uma troca republicana, né,
não é o tomar lá da cá negativo que as pessoas falam, mas como é que funciona? O presidente compartilha o poder e a coalizão se compromete, em contrapartida, a apoiar os planos do governo. O que o presidente tem demonstrado é a percepção, a meu ver, equivocada, na meu ver não, quase todos acham, de que coalizão é corrupção. Não, foi isso na época do PT, como se sabe. Não foi na época de Fernando Henrique Cardoso, não foi na época de outros governos no passado. Né? Então, e na reforma da Previdência é uma coisa interessante, porque a reforma passou apesar do presidente. Na verdade, ele procurou atrapalhar, né, com aquela ideia de introduzir vantagens excepcionais para policiais. Né? Na verdade, essa reforma passou, Denise, a meu ver, felizmente, por uma conjugação virtuosa de 4 fatores. Primeiro, o amadurecimento da sociedade, ou seja, a maioria estava a favor. E há muito tempo você falava disso, desde Exatamente. a época de Temer. Né? Isso é uma herança positiva do Temer, né? O debate em toda a reforma. Segundo lugar, o governo não teve que fazer nenhum esforço para preparar a reforma. O Paulo Tafner, o Armínio e o grupo deles entregou pronto, eles só fizeram algumas adaptações. Inclusive, um dos membros do grupo foi seu secretário de Previdência, que é o Leonardo Rolim. Terceiro lugar, as preferências dos parlamentares, por força de tudo isso, eram favoráveis à reforma. Em quarto lugar, o presidente da Câmara exerceu o papel de coordenador do jogo, né, com habilidade. É a primeira vez no Brasil que uma reforma dessa magnitude passa por persuasão e não pelo jogo do poder de coalizões. Né? Mas teve uma liberação de emendas no final, né? No final, mas veja só, mas essa não foi a mais relevante. Né? Eu acho que o problema é, esses 4 fatores estarão presentes nas próximas reformas. Esses 4 fatores estarão presentes quando o presidente propuser a indicação do seu filho para a embaixada em Washington. Ele está correndo o risco, eu acho, de rejeição dessa medida, dessa proposta no Congresso, no Senado. Agora, essa mobilização, todo o trabalho que nós estamos vendo do Congresso, não é uma resposta também a essa posição do presidente, não é, dele partir de uma situação de confronto, que ele não negocia, como você falou, um governo de minorias, e a gente está vendo o Congresso querendo trabalhar, não é, porque nós tivemos aí a apresentação de 2 propostas de reforma tributária, uma que está na Câmara, outra no Senado, caducou aquela medida provisória que ia cuidar da questão do saneamento, foi apresentado um novo projeto, então a gente vê muita coisa sendo discutida à margem do que o governo quer propor. Isso é verdade, Denise, mas não pode ser generalizado. Em lugar nenhum do mundo, o Congresso, o Parlamento tem o poder de agenda, nem no regime parlamentarista. No mais antigo do regime parlamentarista, que é o britânico, o poder de agenda é do primeiro-ministro. Nos Estados Unidos, o poder de agenda é do presidente. Então, por quê? Porque o parlamento não tem os recursos de poder que tem o presidente. E no Brasil, esses recursos de poder são as indicações para cargos políticos, a liberação de emendas, o encanto pessoal do presidente, quem ele convida para almoçar com ele, para qual casamento ele comparece, quem viaja com ele no avião presidencial. Tudo isso são mecanismos, recursos de poder para conquista de apoio, simpatia, voto e assim por diante. O presidente do parlamento, o presidente da Câmara, o presidente do Congresso, eles podem ser os melhores líderes, como são os de hoje, mas ele não tem esses recursos. Por isso que a reforma da Previdência passou, não é porque nós temos um parlamentarismo branco, como se diz por aí, é porque houve uma conjugação muito favorável de fatores. Eu torço para que elas se repitam lá na frente, mas não há nenhuma segurança de que isso ocorra. Porque a gente tem uma agenda importante que gera até essa expectativa de que a economia comece a andar muito melhor daqui a algum tempo, né? Posso acrescentar mais uma coisa? Claro. Tem uma coisa que eu acho que tem que se prestar atenção. Por que o presidente está errando tanto em termos de propostas de decreto, assinatura de decreto, declarações, etc. Né? E Denise, eu passei uma grande parte da minha vida no governo, ou como burocrata, ou como exercendo cargos na administração, ou até como ministro. Né? É que a Casa Civil tem um papel fundamental em proteger o presidente dos atos que ele assina. Então, os processos que vão para a presidência, por parte dos ministérios, de outros órgãos do governo, são filtradas pela Casa Civil. A Casa Civil olha
se as remissões à legislação estão certas, se a proposta é compatível com o programa do governo, particularmente com a política econômica, se é constitucional, né? Se o presidente está assinando decretos inconstitucionais, é porque esse sistema está falhando, ou seja, a Casa Civil não está exercendo o papel que tradicionalmente lhe coube durante toda a vida republicana. Não é? Ou o presidente impõe a sua vontade a um grupo submisso, o que é mais preocupante ainda. Não é? Portanto, eu acho que isso leva a crer que o presidente pode começar a assinar atos que são equivocados do ponto de vista da oportunidade, do ponto de vista da Constituição, do ponto de vista do momento. Né? E o presidente, isso aconteceu com as armas. Aconteceu com as armas. Aconteceu com... São vários os atos que o presidente assinou que ele teve que recuar. O presidente do Senado devolveu uma medida provisória, porque não pode emitir medida provisória sobre assunto que foi rejeitado na mesma legislatura. Né? Então, coisas simples que no passado... Falta assessoria. Falta assessoria. Ou falta assessoria, ou o presidente está impondo a sua vontade. Em qualquer dessas hipóteses, isso cria o ambiente para fracassos, derrotas. Né? Hoje, inclusive, ele fala em acabar com a Ancine e vai nesse caminho, né? É porque a Ancine só pode ser acabada por ato do Congresso, né? Ela é uma agência, né? Então, alguém tem que dizer para o presidente, olha, ouve a Casa Civil, você não pode falar. Aliás, é outra coisa, o presidente da República, quando fala, tem repercussão. Então, em canto nenhum do mundo, a não ser nos Estados Unidos e agora no Brasil, nesses dois casos, o presidente fala o que lhe dá na telha, né? Bom, vamos fechando por aqui. Tomailson da Nóbrega, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Inês, pelo convite. Boa noite. Laerte.